Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso Negociação e Conflitos. Nessa aula, você vai entender o que gera um conflito, por que os conflitos acontecem e o que a gente pode fazer para evitá-los, né? Então, o que gera um conflito? Primeiro, a gente tem que entender o que são conflitos, né? Um dos principais conceitos é que os conflitos são situações que se caracterizam por uma escassez de recursos, onde se associa um sentimento de hostilidade. Então, o que isso quer dizer? Que a falta de recursos, né, a falta de algo, faz com que as pessoas, em um sentimento de hostilidade, elas entrem em um conflito. Por exemplo, vamos pegar ali duas pessoas que estão com muita fome, e de repente elas olham e só tem um prato de comida. Está ali um prato só de comida para as duas pessoas. Quando há um sentimento de hostilidade, ou seja, uma não gosta da outra, uma está raivosa com a outra, uma tem um problema com a outra, acontece o conflito, porque dentro disso há a hostilidade. Então, o principal ponto aqui que eu quero deixar para ti que está fazendo esse curso. A hostilidade é o principal fator que causa o conflito, porque quando as pessoas elas se comportam de maneira unida, né? Qual que seria a questão razoável? Dividir o prato. Pô, eu tô com fome, você também, então vamos dividir, cada um come metade, e assim todo mundo fica bem. Mas quando há a hostilidade, quando há raiva, né? Quando um não gosta do outro, eu quero que tu se dane, cara, eu quero comer, você que procure outra coisa, porque isso aqui eu vou comer, e aí se há um conflito, beleza? Bom, e aí a gente tem que entender quais são os níveis de conflitos. Nós temos aí 3 níveis de conflitos que acontecem, né, que são mais previsíveis de acontecer, que são, primeiramente, o conflito intrapessoal. O que é o conflito intrapessoal? Aquele que a pessoa entra em conflito consigo mesma, tá? E é interessante que a gente entenda isso, porque quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai para dentro das organizações, quando a gente vai para dentro aí do mercado de trabalho, como negociadores, nós precisamos entender que muitas vezes a pessoa está em conflito com ela mesma. E dessa forma, né, imagine só, tu tá com raiva de você mesmo, então tudo que tu vai fazer para poder se destruir. Então, logo, isso é muito perigoso. E aí nós temos o conflito interpessoal, né, que aí ocorre entre uma, duas ou mais pessoas. Lembre de uma coisa, o conflito não vai lidar só com duas pessoas. Eu dou exemplos aqui de duas pessoas para ficar mais fácil de entender. Mas o conflito também pode acontecer em grupos, né? Um grupo contra o outro, grupos maiores. Um grupo de 50 pessoas, por exemplo, cada um está um contra o outro, então você tem várias pessoas em conflito. E nós temos o terceiro nível do conflito, que é o conflito organizacional, que acontece quando há o conflito de uma pessoa contra uma organização, por exemplo, uma pessoa contra um banco, uma pessoa contra uma empresa, isso é um tipo de conflito organizacional. Nós temos o outro conflito quando, por exemplo, há chefia direta, né? Eu estou em conflito com o meu chefe diretamente. Por que ele é organizacional? Porque ele envolve trabalho. O conflito interpessoal, ele pode envolver trabalho? Até pode, né? Mas ele é mais ligado à pessoa, opiniões de pessoas, uma pessoa contra a outra. Quando é organizacional, ele envolve o trabalho em fato, né? Então a pessoa está brigando, há discussão, há o conflito por conta de algo que acontece dentro do âmbito organizacional. Show de bola? E o conflito ele é sustentado pelas ações e reações de ambas as partes, ou seja, pela interação delas. É interessante que a gente foque aqui o seguinte: toda ação ela gera uma reação, né? Isso é física básica que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Então, o conflito ele só ocorre por quê? Porque as pessoas elas têm uma ação, né? Então elas fazem uma ação e a outra pessoa vai reagir. Então, nós temos pessoas que são mais ativas e pessoas que são mais reativas. Então, dependendo do que acontece, tá? Uma pessoa vai fazer uma ação, por exemplo, lá de pegar um bolinho e comer um bolinho que estava na geladeira. Ou a outra pessoa que chega, que era dona do bolinho, ela abre a geladeira, pô, cadê meu bolinho? Meu bolinho foi comido. Qual que é a reação que ela vai ter? Ela pode ter várias reações. Ela pode ter uma reação de apaziguar, né? No caso, ela vai, tudo bem, era só um bolinho, pô, beleza. Mas ela pode ter a reação negativa de falar, pô, comeram meu bolinho. Quem foi que comeu meu bolinho? Agora eu vou querer brigar com todo mundo envolvido porque comeram meu bolinho. Então, o que gera um conflito é a interação das pessoas. As pessoas, elas interagem entre si desde que o mundo é mundo, e desde que mundo é mundo, há um conflito por conta disso. Porque as pessoas, elas têm pensamentos diferentes, logo por elas terem mentalidade diferente, elas entram em conflito com as outras pessoas que têm pensamentos diferentes ou que fizeram ações que elas não gostaram. Então, as ações de certas pessoas
geram reações de outras pessoas. Olá, Logo, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no de site. outras pessoas. Logo, acontece o conflito. E aí, né, vamos entender o que gera um conflito. Então, por exemplo, nós temos um dos principais pontos, eu elenquei alguns pontos aqui que geram conflito, né, elenquei 4 pontos, que são os principais, que a gente vê bastante nas organizações, eu trago isso para ti, que é, primeiro, a interdependência de funções. O que significa interdependência? Quando uma função ela depende da outra. Quando, para eu poder exercer o meu trabalho, eu preciso de que outra pessoa exerça o trabalho dela também, né? Por exemplo, para eu poder chegar no meu trabalho, por exemplo, eu preciso do Uber. Se o Uber atrasa, isso me gera um prejuízo para o meu trabalho, por exemplo bem básico. Então eu vou já entrar bravo, nervoso, e eu posso ter uma discussão, eu posso ter um conflito com o motorista do Uber que atrasou, por exemplo. Mas dentro da organização, essa interdependência, uma função depende da outra, eu não consigo executar o meu serviço se o outro não executar muito bem. Isso gera muito conflito. Isso vai gerar muito conflito. Porque, poxa, às vezes o cara pode cometer erros que prejudicam o meu serviço, ou eu posso cometer erros que vai prejudicar o serviço de outra pessoa. E essa pessoa, ela vem daquela hostilidade, né? Ela vem nervosa porque ela foi prejudicada e tudo mais, e aí se acaba. Regras do jogo mal definidas. E aí, quando a gente traz regras do jogo mal definidas, isso vale para tudo, né? Imagine só que tu tá jogando futebol lá com teus amigos e de repente há uma nova regra que diz que não pode fazer gol com o pé. E aí tu pega e faz um gol com o pé e o gol é anulado. Pô, tu fala, mas peraí, gol com o pé? Mas como assim? Sempre foi permitido fazer gol com o pé? Alguém chega e fala, não, mas a regra mudou. A partir de hoje, o gol só pode ser feito com a barriga, por exemplo. Então, um exemplo bem besta. Mas acontece o seguinte, muitas das vezes dentro das organizações, os chefes mudam muito a regra dos jogos, ou elas são muito mal definidas, que fazem com que as pessoas fiquem nervosas, porque às vezes elas acham que estão fazendo certo, mas de repente quando elas vão analisar, está errado. Não porque elas fizeram errado, mas porque a regra do jogo ela é mal definida, ou ela muda toda hora, né? Essas regras, porque o que acontece? Nós somos seres humanos inteligentes, nós temos dotados de inteligência, que a gente sabe o que é certo e errado. Só que as regras e as leis e todas as normas e regulamentos que há dentro das organizações da sociedade, elas foram feitas para apontar o caminho para todos. Todos devem seguir aquelas regras, todos devem seguir aquelas leis. Por quê? Porque tem certas pessoas, né, que acham que a regra social ou a regra da empresa não valeria a pena, mas ela é obrigada a seguir aquilo de uma maneira unificada para todos, né? Todos têm que fazer da mesma forma. E aí, quando essa regra do jogo é mal definida, acontece que alguns vão burlar, alguns utilizam de falhas, de brechas na lei para que eles possam estar fazendo coisas erradas, e aí gera um conflito com as pessoas que estão fazendo do jeito certo. Mudanças, né? O terceiro ponto são mudanças. Mudanças geram muito conflito. Mudar, as pessoas não gostam de mudar porque a maioria das pessoas gostam da zona de conforto. Então, quando acontece a mudança ela envolve paradigmas sociais, ela envolve paradigmas pessoais, ela envolve paradigmas comportamentais. Então, mudar, as pessoas têm muito receio de mudar, porque a mudança agrega que ela tenha que se desprender daquilo que ela que ela já gosta, daquilo que ela faz, daquilo que ela já está acostumada a fazer para ela aprender algo novo. E muitas das vezes isso gera um conflito por conta que a pessoa não quer essa mudança.
Por exemplo, mudança de sistemas. Quando a gente trabalha em empresa, a empresa usa, né, o ERP, os sistemas, né, de gerenciamento de empresas, e aí acaba que muitas vezes muda o sistema. Então, todos os funcionários têm que aprender a trabalhar nesse novo sistema. E aí é quando acontece demissões, as pessoas pedem para sair, porque há um conflito delas não quererem a mudança, elas não conseguem aceitar essa mudança, beleza? E por fim, a interdependência de recursos. Quando os recursos, eu preciso de recursos para poder trabalhar. Por exemplo, imagine que eu preciso de dinheiro e eu vou para o departamento financeiro e eu faço um pedido solicitando lá uma verba para eu poder fazer certa coisa. E aí, o financeiro não aprova e às vezes o motivo não ficou claro para mim por que isso aconteceu. Então, isso gera conflito porque eu precisava daquilo, eu não consegui, e o motivo estabelecido para eu não ter conseguido, ele não, na minha opinião, ele não é válido, na minha opinião, ele não serve. Então, acaba que há o conflito. Então, são esses 4 motivos que geram conflito, que mais geram conflito dentro das organizações, que é identificado aí por diversos autores, diversos pesquisadores do tema, eu trago para ti, para que tu entenda, aprenda e aplique a mudança dentro aí do teu trabalho, do teu negócio, aonde você for. Beleza? Espero que tenha gostado dessa aula. Te vejo na próxima aula. Fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!